Jurassic Park Cause Effect, uma história alternativa e não canônica da franquia Jurassic Park, que conseguiu cativar fãs ao longo dos anos, e nesta incrível história temos presente vários mistérios esses que nunca foram revelados ao público, e principalmente sobre o passado das criaturas presentes. Nessa minha série chamada A Origem e História, meu objetivo é descobrir e teorizar o passado misterioso destas criaturas, com as limitadas e poucas informações que foram reveladas ao público, para assim chegarmos a conclusões nunca antes reveladas. E hoje falaremos sobre uma criatura que é muito subestimada e até esquecida do Cause Effect, muito habilidosa e inteligente, que possui o DNA do Deinonychus e do Direwolf, e também de outros híbridos do Cause Effect. Um ser muito perigoso e versátil, que por mais que não seja muito grande, já causou mais problemas para a InGen e causará mais problemas futuramente do que qualquer outro híbrido que já tenha sido criado, cujo nome se chama Deinonycanis. Há um bom tempo atrás, eu fiz 10 vídeos sobre 10 criaturas do Cause Effect, sendo elas Amargospinos, Tyrannonops, Tanaconda, Paradeinonychus, Ultimasaurus, Velociraptorix, Dilophospinus, Ankyloranodon, Stegospinus e o Compsognathus. Recomendo que vejam os vídeos para mais aprofundamento e conhecimento sobre essa série. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Um bom tempo após a criação de vários híbridos da ilha, e também após vários fracassos e vidas perdidas por conta destas criaturas, a InGen sentiu que algo estava faltando, como se eles precisassem de mais pessoas competentes para futuros projetos. Então, para o próximo híbrido, eles chamaram 3 pessoas. A primeira pessoa era Roland Tembo, um grande caçador experiente que já esteve na Ilha Sorna e tem uma grande experiência com esses animais pré-históricos e que ajudou a InGen a controlar o Dilophospinus a partir dos dispositivos de controle. A segunda era Samuel Gutierrez, uma geneticista muito talentosa que já chegou a ajudar outro geneticista da InGen a criar outros híbridos. Seus talentos o fizeram ganhar destaque dentro da equipe e também a atenção de uma pessoa que iremos falar agora. E a terceira pessoa foi a doutora Elizabeth Harding, uma doutora especializada em cuidado e controle animal, que ajudou não só na criação do Compsognathus, mas também ajudou a InGen a dar os nomes para várias dessas criaturas. Ela também ajudou na criação de um híbrido chamado Pachysaurolophus, mas esse daí é história para outro vídeo. Com a autorização da InGen, se deu o início de criação dessa nova criatura, que seria diferente de qualquer coisa que já tivesse sido criado naquela ilha. A InGen queria uma criatura de tamanho pequeno, mas que ainda fosse maior que um humano, que pudesse ser rápida, letal e, acima de tudo, inteligência muito elevada, a nível quase humano, para que possa obedecer ordens sem ter que usar o dispositivo de controle. Um longo tempo depois, após as tentativas falhas, os geneticistas da InGen, junto com Roland, Samuel e Elizabeth, após um conjunto de ajuda, conseguiram criar o tal híbrido. A InGen quis que os geneticistas fossem criativos. Então, para a criação dele, foi usado o DNA de 2 espécies que achavam interessante juntar. Como queriam algo novo e diferente do comum, misturaram o DNA do Deinonychus, que era um dinossauro carnívoro letal, rápido, perigoso e que, segundo Roland, era bem mais letal do que um Velociraptor, e o DNA do Direwolf, um extinto mamífero carnívoro semelhante aos lobos, cujo nome científico é Aenocion dirus. Não bastando isso, eles foram mais ambiciosos, ou melhor, um deles foi. Samuel achou que apenas essas espécies seriam insuficientes para o que a InGen queria. Então, ele convocou uma reunião para todos ali na ilha. Na reunião, Samuel deu a sua ideia. Por que não colocamos nessa nova criatura o DNA de outros híbridos já feitos na ilha? A princípio, o pessoal não achou essa ideia muito boa, pois nada desse tipo tinha sido cogitado para ser feito e nem sabiam o que poderia acontecer.
Samuel explicou que eles não precisavam colocar o DNA completo desses híbridos, apenas uma quantidade pequena para que a nova criatura pudesse adquirir as habilidades e algumas características de outros híbridos, assim fazendo ele ser, entre aspas, perfeito na visão de Samuel. Após um longo debate sobre o que deveria ser feito, o alto escalão da Índia permitiu que isso fosse feito, e as criaturas escolhidas foram Compsognathus, Amargospinos, Paradeinônicos, Velociraptorix e o Anquiloranodon. Ele herdou muitas características e habilidades dessas criaturas citadas e também do Deinônico e do Direwolf, fazendo com que ele se tornasse um ser muito perigoso e versátil, combinando velocidade, agressividade, esperteza, força e táticas de caça bem organizadas. Andando nas sombras, esse dinossauro dominaria alvos que ele considerasse dignos de sua atenção e que ele queira caçar. Do Compsognathus, ele herdou um pouco de sua aparência em geral, principalmente nas cores. Do Amargospinos, ele herdou a vela dupla que o auxilia não só a regular a temperatura do corpo, mas o ajuda a nadar. Do Paradeinônicos, ele herdou suas, entre aspas, mãos, que também o auxiliam a nadar e de alguma forma o ajudavam a cavar com eficiência. Do Velociraptorix, ele herdou a sua inteligência e os pés com garras. Do Anquiloranodon, ele herdou um pouco de sua armadura nas costas, que o dá uma proteção extra. Do Deinônico, ele também herdou suas garras afiadas nos dedos e nos seus braços, e também herdou sua inteligência. E do Direwolf, ele herdou algumas de suas características, como ficar em uma posição quadrúpede como um lobo, porém podendo ficar sobre duas patas caso queira. Devido ao DNA deste lobo pré-histórico, o Deinonychus desenvolveu a habilidade de uivar e fazer barulhos semelhantes ao de lobos, e às vezes até fazendo uma mistura de grunhidos de mamíferos e répteis devido à sua amálgama de espécies no seu código genético. Além de agora ter a capacidade de mastigar, ele também herdou a inteligência de um mamífero, que junto com a de outras criaturas citadas, faz dele uma das, ou se não, a criatura mais inteligente entre os híbridos da ilha. O comportamento dessa criatura é algo a ser estudado. Como já citado, o Deinonychus foi considerado um dos híbridos mais inteligentes da ilha e possivelmente a criatura mais inteligente que eles já criaram, sendo ainda mais inteligente que o próprio Velociraptorix. Deinonychus é cauteloso, porém muito violento quando vai matar suas vítimas, gostando até mesmo de ver o medo delas e as torturando quando necessário, como se sentisse prazer ou satisfação em fazer isso. Ele não é uma criatura burra, pois vive fazendo estratégias de caça nunca antes vistas para um animal desse tipo, usando muitas vezes até o cenário ao redor para usar em suas caçadas, para fazer de forma mais eficiente possível. Assim como o Ultimasaurus, o Deinonychus foi uma das criaturas, uma das poucas no caso, que consegue fazer sinais de sim ou não com a cabeça, porém o mesmo prefere não fazer. Inúmeros testes em campo foram feitos com essa criatura, e todos foram um sucesso absoluto. Tudo que a Índia cobiçava para seus híbridos estava sendo realizado com o Deinonychus. Finalmente a Índia tinha criado uma arma perfeita para o combate militar e tático, e como a criatura seguia ordens e não desobedecia o que fosse mandada fazer, nem cogitaram a ideia de usar o controle mental por dispositivo remoto, o mesmo que foi usado no Dilophosaurus Pinus. Contudo, a Índia ainda não estava satisfeita e achou que apenas uma criatura não seria suficiente. Depois da criação do primeiro, que ficou chamado de D-01 pela Índia e apelidado de Deino por Roland Tembo por uma pura preguiça de pensar em um nome melhor, mais 6 destas criaturas foram criadas, 5 machos e uma fêmea. Todos eram do mesmo tamanho. Os únicos que se destacavam eram o D-01, que tinha uma cor de pele um pouco mais escura, e a fêmea, chamada de D-05 pela Índia, mas apelidada pela doutora Elizabeth como Cintilante, devido a ela ter uma cor mais clara que os outros e que muitas vezes parecia brilhar. Infelizmente, para o azar da Índia, os itens D-02, D-03, D-04, D-06 e D-07 não conseguiram chegar à fase adulta e morreram devido a complicações no código genético que não puderam ser corrigidos. Então, os testes em campo foram feitos apenas com o Deino e a Cintilante. Com medo que eles pudessem procriar estando no mesmo paddock, ambos foram colocados em paddocks separados, com eles se vendo apenas quando os testes eram realizados. Diferente de Deino, Cintilante era menos agressiva e costumava ficar mais tranquila em relação aos humanos ou outras espécies, enquanto o Deino
sempre na maioria das vezes, odiava ser perturbado e é muito territorialista. À noite, durante um certo período de tempo, mesmo estando muito longe um do outro, ambos os Deinonicanes ficavam se comunicando através de uivos misturados com grunhidos de répteis, algo que chegava a perturbar um pouco o sono dos funcionários que trabalhavam na ilha. Até que em uma noite, algo estranho aconteceu. Deino uivou para a lua e esperou a resposta de Cintilante, mas ela não respondeu. Ao longo de outras noites ele tentou novamente, mas nunca recebia um sinal de volta. E isso estava perturbando Deino e muito, e ele sabia que algo estava errado com a Cintilante, e tudo que ele poderia fazer era esperar o próximo teste, para saber se ela estava bem. O Deinonycanes, cujo nome pode significar cão de caça terrível, tem um corpo pequeno com um pescoço longo e uma cabeça grande em comparação. Sua mandíbula é bem forte e articulável, possuindo dentes que conseguem até mesmo triturar ossos. De alguma forma que os geneticistas não conseguiram explicar, o Deinonycanes, especificamente o D01, consegue se camuflar na vegetação e principalmente na escuridão. No escuro, se ele quiser, o mesmo pode emitir um tipo de luz, que é uma lista de bolinhas azul que vão de seu pescoço até perto da cauda, e seus olhos também podem brilhar no escuro, semelhante aos olhos de gato. Ele é uma criatura totalmente carnívora, podendo se alimentar desde pequenos animais como mamíferos, pássaros, lagartos e até mesmo animais de porte maior do que ele, incluindo humanos. Ele pesa em média de 150 a 200 quilos, um peso até que consideravelmente leve, mas que o ajuda a ser mais ágil e veloz. E sobre o seu tamanho, ele tem 4 metros de comprimento e 1 metro de altura. Não se sabe com precisão, mas os Deinonycanes em testes de campo puderam correr a até 70 km por hora, que para vocês terem uma ideia, é basicamente a velocidade de um Velociraptor, o que é um grande feito. Deino não tinha intenções de fugir de seu paddock, mas a falta de comunicação com a Cintilante o perturbou demais, e algo estava para acontecer naquela ilha. Roland, Elizabeth e Samuel estavam em uma sala de controle discutindo alguns futuros projetos. Roland estava querendo fazer um último teste com os Deinonycanes. Ele queria sair à noite para ver até onde a camuflagem do Deino poderia ir. Elizabeth achou essa ideia muito imprudente e perigosa, pois essas criaturas nunca saíram de seus paddocks à noite, e sua camuflagem poderia fazer com que ele sumisse de vista e pudesse causar problemas à ilha. Porém, Samuel tinha confiança que o Deinonycanes não iria decepcionar, pois segundo ele, os Deinonycanes criaram um laço de amizade com Roland, que não tinham com mais ninguém na ilha. Sem contar que se caso eles tentassem o atacar, Roland saberia se defender, pelo simples fato de ter caçado um Tiranossauro Rex adulto e macho na Ilha Sorna, e que nada mais o assustava. E assim foi feito. Como Roland estava lá como uma das pessoas mais importantes do projeto Cause Effect, ele tinha livre acesso a todos os setores da ilha, desde que ele deixasse um aviso para onde fosse. Então, ele foi até o paddock onde estava o Deinonycanes D01, apelidado de Deino por ele mesmo. Antes de chegar lá, ele pediu para que Samuel e Elizabeth ficassem juntos vigiando. Ele, pelas câmeras do laboratório, foi embora na visão de Samuel e Elizabeth. Roland foi falar com o Deinonycanes e, de alguma forma, a criatura parecia entender o que ele estava falando. Deino já sabia que ele estava ali para o levar até Cintilante. Mesmo sendo à noite, a criatura não recuou nem tentou nada, apenas acompanhou Roland até o pequeno paddock onde estaria Cintilante. Chegando lá, algo parecia estranho. O paddock parecia estar destruído e com marcas de pegadas de algo enorme. Alguma coisa passou por ali. Em meio aos escombros, Roland deu a ordem ao Deino para procurar pela Cintilante com ele. Após procurarem um pouco, Deino acabou encontrando ela em meio aos escombros, graças ao brilho na pele que ela emite. Sem tempo para comemorações,
Uma enorme explosão pôde ser ouvida e sentida de longe. Roland, sem entender nada, se comunica com Samuel e Elizabeth para saber o que estava acontecendo, mas ninguém o respondeu. Em seguida, uivos puderam ser ouvidos de alguma parte da floresta, e não muito tempo depois, 2 direwolves saíram da floresta, e do meio deles surgiu o líder da alcateia, um direwolf muito diferente do normal, com presas muito maiores e espinhos no corpo. Daemon até tentou se comunicar com eles, porém eles não estavam ali para conversar. Eles fugiram dos laboratórios e estavam procurando alimento, e a cintilante era um alvo fácil. Sem pensar duas vezes, Roland e Daemon partiram para cima deles. Equiparam com sua faca personalizada, Roland foi enfrentar os 2 direwolves normais e o Daemon foi lutar com o líder. Daemon, como era esperto, subiu sobre as árvores para atacar ao líder, que não conseguia subir elas. E quando ele menos espera, Daemon acaba pulando em cima dele e o mordendo na parte do pescoço. Ele acabou se machucando um pouco nesse pulo, pois acabou sendo ferido pelos espinhos do líder da alcateia, mas ele não recuou. Daemon conseguiu derrubar o líder no chão e ficar por cima dele. E sem muita enrolação, Daemon rapidamente começou a rasgar o estômago do líder e a devorar seus intestinos. Enquanto isso, Roland tinha conseguido arrancar a cabeça de um dos lobos e desferiu um golpe fatal no outro. Porém, antes que Roland o atacasse novamente, ele ouve um barulho estranho, como se fosse um barulho de cobra, e literalmente do nada, uma anaconda surgiu de cima de uma das árvores e puxou o lobo com sua boca, com a intenção de o enrolar com seu pescoço, quebrar seus ossos e depois o engolir. Vendo que não teria mais nada a ser feito ali, Roland deixou o lobo com a anaconda e partiu dali com o Daemon e a cintilante que estava ferida devido aos escombros que a machucaram. Não muito tempo após eles terem saído dali, um grupo de militares da ilha estava lá a mandado de Elizabeth e também do alto escalão da Ingen para procurar Roland e também com a intenção de eliminar todas as criaturas que estavam fugindo de seus paddocks. Roland até tentou falar com os militares sobre o Daemon Nicanis, mas eles simplesmente deram uma coronhada nele e o mesmo desmaiou. Daemon, vendo aquilo, se enfureceu e foi para cima dos militares, e sem muitas dificuldades, ele matou a todos sem nenhuma dificuldade. Mas o pior ainda estava por vir. No meio da briga, algumas balas acabaram acertando a cintilante, e uma delas acertando diretamente no olho, o que é o ponto fraco dos Daemon Nicanis. Como ela já estava ferida, ela não conseguiu desviar e acabou recebendo os tiros, e após agonizar de dor, cintilante morre. Daemon tentou acordar e levantar sua amada, mas nada podia ser feito. No meio da noite chuvosa, com sua amada morta e Roland, o único humano no qual ele confiou, estando desacordado, Daemon deu um tipo de uivo primitivo bizarro, e em seguida saiu em disparada para longe dali. Roland, que tinha acordado, mas ainda estava no chão, ouviu aquele barulho que o Daemon fez. Ele sentiu medo e falou: "Estávamos errados ao brincarmos de Deus nesses laboratórios." Daemon tinha um objetivo: ir atrás de Elizabeth, pois de alguma forma ele entendeu que aqueles militares só estavam ali por causa dele, sem contar que ele guardou o rancor deles devido a experimentos feitos para ele e a própria cintilante. Agora, movido por uma vingança pessoal, Daemon chegou na sala de segurança que tinha perto de seu paddock. Ele procurou por Elizabeth. Ele deu mais um uivo primitivo, pois ele não a encontrou. Porém, esse uivo pôde ser ouvido por Samuel, que estava dentro de uma mata escura e fechada, não muito longe dali. Elizabeth estava fugindo após a sala de controle ter sido invadida por alguns Tiranonops. Ela estava sozinha, com medo e perdida em meio ao caos que estava rolando na ilha. Ela achou que se esconder na floresta foi a sua melhor opção, mas não foi bem assim. Não muito tempo depois, ela ouviu um grito, mas não era de alguma criatura. Era um grito humano, e em meio ao medo, ela se encolheu no chão em desespero e fechou os olhos. Mas logo após, escutou o barulho de algo caindo perto dela, como se tivessem jogado algo nela. E então, ela tentou tocar sem olhar o que era. Era macio, tinha mais ou menos o tamanho de uma bola e tinha um líquido saindo. Quando ela resolveu abrir os olhos, percebeu que estava tocando em algo. Era a cabeça de Samuel, que estava decapitada. E antes que ela pudesse gritar, no meio da floresta escura, ela viu um brilho azul se aproximando dela e fazendo grunhidos. E mesmo com a visão trêmula, ela sabia o que era e que não teria mais nada que ela pudesse fazer.
Enquanto ela fechava os olhos e esperava o seu fim, ela do nada abre os olhos e está em um local que lembra a sua infância, cheiroso, reconfortante e nostálgico, como se nada daquilo tivesse acontecido. Porém, tudo isso não passava dos últimos resquícios de sua consciência. Na vida real, seu estômago e suas tripas estavam sendo rasgadas e devoradas pelo Deinonychus. Tudo isso enquanto ela ainda estava viva. Em uma mistura de paranoia e loucura, devido à dor e ao colapso de sua mente, ela passa seus últimos suspiros rindo de uma forma estranha, enquanto é dilacerada. E antes que ela parasse de respirar e seus olhos se fechassem para sempre, ela tem seu último pensamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Agora, algumas curiosidades para vocês. Sobre o preço do brinquedo do Compsognathus. Então, ele infelizmente nunca chegou a ser lançado. Houve até uma imagem do protótipo de como seria o brinquedo, mas infelizmente nunca passou disso. Até teve um canal no YouTube que fez um brinquedo Deinonychus personalizado e muito semelhante ao protótipo. Mas sobre o brinquedo original, infelizmente, ele nunca ganhou a luz do dia. Outra curiosidade é que o Deinonychus original não seria assim do jeito que conhecemos e nem teria esse nome. Segundo boatos, teorias e informações da Jurassic Park Fandom, sua primeira versão seria uma criatura recém-descoberta do Cause Effect, depois de anos, que é o Kentrosuchus. Uma criatura que possuiria o DNA de Kentrosaurus, Allosaurus e Deinosuchus, mas que por algum motivo acabaram desistindo dele e o reformularam para que ele se tornasse o que conhecemos hoje como Deinonychus. E se você for reparar bem, essas criaturas são até que bem semelhantes, vocês não acham? E uma última curiosidade é que o Deinonychus é o único híbrido do Cause Effect até onde se sabe que possui o DNA de mamífero, pois todas as outras criaturas possuem como base o DNA de répteis. Já o Deinonychus, além de répteis, possui o DNA de mamíferos também, o que faz dele algo único e diferenciado. É por isso que ele possui a capacidade de uivar e agir e até pensar de uma forma mais inteligente do que os répteis, pois, querendo ou não, os mamíferos são biologicamente mais inteligentes e desenvolvidos do que os répteis. E isso não é uma suposição, pessoal, é um fato. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu queria me desculpar com vocês sobre duas coisinhas. A primeira, me desculpem por essa demora toda por trazer o vídeo do Deinonychus, entendeu? É porque projetos vieram, ideias vieram, coisas da minha vida também, né, que rolaram. Aí eu não consegui gravar, mas aqui está. E a segunda coisa que eu quero pedir desculpa a vocês é o seguinte: se no meio do vídeo vocês ouvirem barulho de galinha, barulho de algum passarinho, eu peço 1000 perdões. Porque, pra quem sabe, né, eu gravo meus vídeos num local bem apertado. E esses barulhos de pássaro são os pássaros que passam voando e as galinhas são do vizinho. Eu não posso simplesmente chegar no vizinho e mandar as galinhas dele calar a boca, entende? Eu até posso tentar gravar esse vídeo à noite, mas se eu tento gravar esses vídeos à noite, o cachorro do vizinho que fica logo abaixo da minha casa começa a latir, entende? Então são os animais, então infelizmente eu não consigo fazer eles calar a boca, né? Eu não tenho um estudo profissional, né? Eu não tenho um abafador de som, infelizmente eu não tenho, entende? Eu uso aplicativos para tentar remover os ruídos, né? Mas às vezes alguns ainda ficam escapando. Então se vocês realmente ouvirem barulho de animais que não seja do vídeo, tipo barulho de galinha, de passarinho ou até de cachorro, 1000 perdões. 1000 perdões. Um dia isso vai melhorar. Tenho fé em Deus que isso vai melhorar. Mas enquanto isso, estamos aqui fazendo o máximo que eu posso e nunca desistindo em meio às dificuldades. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no vídeo. Deixem um like, pois é muito importante. Comentem o que vocês estarem achando. Acham que tá legal? Acham que eu tô viajando demais? Acham que eu tô pegando muito pesado nas histórias? Deem críticas construtivas que vocês acharem interessante. Entendeu? E por favor, se inscrevam no canal para que um dia a gente chegue à meta dos 50 mil inscritos.
E claro, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho aqui no Universo Jurássico. Novamente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Nossa, tô até gaguejando. É o calor, misericórdia. Enfim. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo vídeo, meus alunos. Amo a todos e todas. Fui.